Toda religião nasce na clandestinidade, nasce como seita. E entre o seu nascimento e consolidação institucional, ela passa por pelo menos 5 etapas. Primeira, o surgimento à margem da sociedade. Segundo, busca por consolidação doutrinária e de missão. Terceiro, busca por consolidação institucional. E quarto, aceitação pela sociedade que o cerca. E, finalmente, desintegração doutrinária e perca de identidade. No primeiro caso, quando digo que a igreja nasce à margem da sociedade, o que estou querendo dizer é que ela nasce na clandestinidade. Ela nasce como uma seita do ponto de vista sociológico. Neste sentido, nós podemos considerar que o cristianismo, por exemplo, nasce como uma seita do judaísmo e nem por isso perde a sua legitimidade como religião. O que não é diferente quando se trata das igrejas protestantes. Queira ou não, elas são seitas do catolicismo, que de igual maneira não deixam de ter a sua legitimidade como religião cristã. O surgimento do cristianismo, por exemplo, se dá de modo clandestino em relação a outros grupos religiosos e hegemônicos dos seus dias, pois em seus primórdios ele não era conhecido pelo Estado, ou melhor, reconhecido como uma religião oficial, ainda que a sua natureza filosófica e teológica fosse religiosa. Enquanto à margem da sociedade, ele surge como um movimento religioso contracultural que propunha como ideal de vida não os valores dos reinos dos homens, mas os ideais e valores do reino de Deus. E assim viviam os súditos desse reino, procurando agradar somente ao seu soberano, considerando como fútil e ilusório todos os aplausos deste mundo. Praticamente, toda religião, quando surge à margem da sociedade, ela tem como proposta um estilo de vida revolucionário e contracultural em relação à sociedade que a cerca. Ela nasce e se desenvolve na pureza doutrinária que lhe deu origem e que impulsiona a ir adiante, sem levar em consideração o fato de estar na clandestinidade, característica que a torna diferente das demais religiões que são aceitas pelo seu establishment de uma determinada sociedade. Nesta etapa de sua existência, é muito comum que ela tenha um crescimento exponencial, e quando comparado às demais religiões, o seu crescimento é acima da média. Isso gera uma sensação de bem-estar e dever cumprido por parte de seus adeptos, que chega a contagiar de forma viral a todos os que fazem parte da comunidade de fé e também, de igual maneira, os que estão sendo agregados a elas no cotidiano. Esse crescimento vertiginoso ele vai gerar, ao menos, algumas reações eclesiásticas nessas comunidades de fé recém-criadas. A primeira trata-se do sentimento de necessidade que é percebido pelos próprios membros de consolidar sistematicamente seu sistema de crenças para respaldar os valores, filosofia de vida e tudo aquilo que norteia a comunidade. Uma segunda reação, decorrente da primeira, refere-se à necessidade premente de terem bases sólidas para fundamentar a sua visão missionária de expansão e proclamação do reino para além da localidade na qual a comunidade de fé está inserida. Uma vez que a consolidação doutrinária e missionária foi obtida, o objetivo principal, a partir de então, passa a ser na busca por alcançar a consolidação institucional. Com o passar do tempo, para atender às suas demandas eclesiológicas, internas e externas, a busca por consolidação institucional de um grupo religioso, ela acaba tornando-se algo natural e necessário a toda a comunidade de fé que passou pelas duas etapas anteriormente citadas por mim. A consolidação institucional de uma religião, além de proporcionar um sentimento de percepção e proteção ante as intempéries heréticas do mundo ordieno, ela vai projetar qualquer denominação religiosa perante a sociedade que a cerca. E isso possibilita a oportunidade de inserção de sua filosofia de vida e religiosa em todas as camadas da sociedade. No entanto, frequentemente, essa última parte, ela só fica no campo das possibilidades, pois com o passar do tempo, essa igreja que antes era rejeitada e perseguida e que vive à margem da sociedade, ela passa a experimentar a comodidade e o conforto oriundos do mundo secular. No transcorrer do tempo, o relacionamento entre igreja e sociedade secular ele vai se afunilando de tal maneira que esta, para continuar o seu relacionamento amistoso com aquela, passa a exigir cada vez mais um comprometimento fiel às suas ideologias e sofismas em detrimento da fé cristã.
É exatamente nesse ponto de sua trajetória em que uma denominação religiosa chega ao que eu denomino de platô institucional. É o momento em que ela se vê tentada a renunciar aos seus princípios e valores que lhe deram origem em troca de sua aceitação por parte da sociedade secular. Quando uma denominação religiosa se encontra em um estágio privilegiado como este, o platô institucional, para continuar sendo aceita pela sociedade, ela tende a elaborar projetos e direcionar suas ações buscando como projeção perante a sociedade aquilo que vai agradar a sociedade secular, pois ela já não quer mais ser vista como seita, mesmo que no sentido sociológico. Acontece que para dar provas a todo momento de que não é uma seita, e devido às infindáveis cobranças geradas pelas demandas filosóficas, artísticas, culturais e políticas da sociedade, só para citar algumas, ela, a Igreja, acaba por condescender com a cultura vigente. Isso posto, quando uma religião se encontra em seu platô institucional, ela, a todo momento, está querendo mostrar para a sociedade secular que a sua prática religiosa e filosófica é semelhante à deles. E isto é um forte indicativo de que essa religião ou denominação se curvou à cultura vigente. É só questão de tempo para que ela se desintegre doutrinariamente falando e também perca sua identidade. A sobrevivência dessa denominação como igreja, dentro de uma perspectiva bíblica, vai depender em grande medida das decisões teológicas e eclesiológicas que serão tomadas por sua liderança justamente nessa etapa de sua existência, o platô institucional. Momento este em que ela se vê confiante, consolidada e não se atentando para o fato de que é exatamente aí que se encontra a sua maior vulnerabilidade. Em quais dessas etapas você acredita que a sua igreja está vivendo nesse exato momento? Escreva aí nos comentários.